lá, já 8h05, já iniciou a gravação. Boa noite a todos, em mais um encontro síncrono de planejamento e atuação do gestor ambiental. Para mim é bem significativa, aquece meu coraçãozinho, falar sobre a atuação do gestor ambiental, porque eu também sou gestora ambiental. E por ser gestora ambiental, estou falando aqui com vocês. Então é importante vocês ouvirem quais são as aventuras e desventuras. Vocês estão vendo os slides? Estão me escutando direitinho? Então, ótimo. Então é importante para mim, né, aquece meu coração, falar sobre as desventuras de ser um gestor ambiental, sendo uma gestora ambiental. Então, é por conhecimento de causa, tá? Luiz Antônio está entrando aqui. Como vocês devem, não sei se vocês assistiram a palestra que a gente fez sobre o Dia de Gestão Ambiental, né? O curso de Gestão Ambiental, ele se dá, né, se origina através da preocupação com o meio ambiente, né? Que antigamente as pessoas pensavam que que os recursos naturais eram finitos. Eu poderia explorar ao máximo, eu poderia usar petróleo era igual a água, né? E olha que a água pode acabar, ou então ficar muito contaminada e não ter uso. Mas antigamente não tinha essa percepção, né? Então, as preocupações ambientais passa, né? Se inicia quando a gente começa a ter percepção da finitude dos recursos naturais. Posteriormente, tem a publicação de um livro da Rachel Carson, chamada Primavera Silenciosa, eu já querendo abrasileirar o nome da mulher, né? Mas é Rachel Carson, Primavera Silenciosa, que ainda não leu, leia, né? Que é um marco, né, para os estudos ambientais aqui do Brasil. Posteriormente, teve o Clube de Roma, né, que também foi uma reunião de especialistas e políticos se tratando, conhecendo, usando os termos ambientais. Posteriormente, teve uma conferência a Conferência de Estocolmo. Em 1992, eu era viva, nascida, não querendo revelar a minha idade, né? E eu soube desse encontro, que foi um grande marco, que, né, foi o estabelecimento da Agenda 21 e o conceito de desenvolvimento sustentável, né, do jeito que a gente conhece hoje, e desse preceito. O que esse preceito diz? Que a gente deve ter um mundo, né, um meio ambiente, dedicar às próximas gerações o mesmo ambiente, ou melhor, né, que eu tenho agora. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Será que a gente está tratando as futuras gerações do mesmo jeito que a gente está trazendo agora? Será que a gente está estabelecendo que elas têm um ambiente melhor do que eu estou tendo agora? Não, né? Então, é por causa disso que nós nascemos, né? Para isso que nós estamos fazendo esse curso aqui. Nós somos os profissionais que temos que saber de tudo ou muito, né? É um curso com característica multidisciplinar, que vocês devem perceber, né? Vocês devem ter percebido que vocês estudaram cadeiras, né? Disciplinas que vão desde administração, noções de economia, sociologia, meio ambiente, educação, legislação, química e geoprocessamento. Vocês não fizeram disciplinas que contemplavam tudo isso? Né? Ainda vão fazer, ou então ainda vão fazer? E por causa disso, agora eu vou usar também me enquadrar, né? Porque eu também sou gestora ambiental, podemos atuar, né, em cargos públicos, em processo de implementação de certificação ambiental, em educação ambiental, em ensino e pesquisa,
em recuperações de áreas degradadas, em consultorias, auditorias e em empresas que fazem extração de recursos naturais. Não querendo revelar a minha idade, é um curso relativamente novo, porque ele é mais novo do que eu, né? Então, até mais novo que muita gente, né? E vamos dizer assim, 2025, ele foi criado antes dos anos 2000, olha só. Então, existem pessoas que nasceram depois disso, mas é um curso relativamente novo, se for comparar com medicina, se for comparar com direito, né, que desde que o mundo é mundo são cursos já existentes, nosso curso é um bebê, né? Essa fonte, eu acho que eu tirei do ano de 2022 ou 2019, alguma coisa assim. À época, conforme a experiência, um gestor ambiental poderia ganhar de 2.000 a 4.000 reais, mas eu creio que esse valor já esteja modificado e atualizado, pelo amor de Deus, né? As contratações também, em relação ao gestor ambiental, em relação a outras pessoas, ele era mais contratado. Por quê? Devido àquela, né, multidisciplinaridade, né? Um biólogo, ele tem algumas características que o gestor ambiental não tem, o gestor ambiental é mais completo. Qual é o outro? Veterinário, ele estudou até certas coisas, então ele vai ter características que o gestor ambiental ele não tem características, mas que o gestor ambiental tem. Então, assim, a tendência é essa de contratação, tá? Pelo fato de ser multidisciplinar e ter que saber de tudo muito, né? Faz com que o gestor ambiental tenha essas características, né? E tem essas habilidades na hora de contratação. Os entraves, né? Que nem tudo são flores, nem tudo é o morango do amor, né? A gente precisa falar também do quiabo, embora eu goste, né? Do quiabo, do jiló, né? De outras coisas que o pessoal pode olhar e não gostar muito. Mas vamos falar dos entraves, né? Um deles se refere justamente ao desenvolvimento sustentável, né? Então, que para ser sustentável, para garantir que gerações futuras tenham o mesmo meio ambiente do que eu, ou então melhor, a gente precisa falar de uma utilização igualitária dos recursos naturais. No entanto, nós somos um país em desenvolvimento. A gente precisa explorar nossos recursos naturais, a gente precisa se destacar. Então, o que a gente vai fazer? Né? Como é que eu vou, a partir daí, me destacar e crescer também como um país? Então, é ter esse equilíbrio, encontrar e sair, saber de sair. Né? Então, assim, o desenvolvimento sustentável ele requer uma utilização igualitária dos recursos naturais, tanto a nível regional, nacional e global. Mas quem quer fazer isso? Ninguém. Na verdade, ninguém pode. Porque aquela pessoa que é mais desenvolvida do que eu vai usar isso como vantagem. A gente está vendo isso aí nessa disputa política que está acontecendo globalmente. Né? Então, se a gente botar na ponta do lápis, os Estados Unidos estão querendo fazer tarifaço para outras coisas, mas até pouco tempo atrás eles ficaram explorando países daqui do sul global. Agora ele quer cobrar taxas, eu não estou entendendo. Né? Ele não assinou um acordo de cooperação ambiental e quer que eu assine, quer que eu preserve. Aí eu tenho terras raras, ele quer os terras raras daqui. Cadê a nossa soberania? Cadê o nosso conceito de desenvolvimento sustentável em relação a isso tudo? Fica a reflexão. A guerra de forças em diferentes esferas, né? Eu costumo dizer que é um cabo de guerra, cada um puxando o seu, não, que eu sou mais importante. O lado político, né, geopolítico, falando, não, eu sou mais importante, eu sou o dono do mundo. O outro falou, não, opa, mas eu sou soberano, né? Aí as sociais também, opa, mas olha só, eu sou mais ferrado, você é o rico, então você não pode. Né? As econômicas também, ó, não, a gente tem que negociar.
fulano compra de negócio e os commodities e Swift e tudo mais, e os culturais. A minha cultura é mais bonita, a sua não é. Então, assim, tudo isso atrapalha, né? Em vez de todo mundo se juntar e falar, gente, a gente está ferrado, vamos fazer isso, não. Todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, a gente não pensa assim em relação ao meio ambiente, tá? No entanto, para se conseguir o equilíbrio, né, para se conseguir esse desenvolvimento sustentável, esse propósito, a gente deve cutucar a própria ferida, né? A gente deve, além de cutucar a própria ferida, a gente tem que também fazer abdicações. Até que ponto a gente pode fazer isso, né? Sempre surgem novos entraves. Um exemplo foi a Covid, que aumentou o número de máscaras sendo descartável, e você valorizou o uso de coisas descartáveis, né? Então praticamente você andou atrás em algumas questões de meio ambiente e acelerou outras, por exemplo, poluição do ar, o ar ficou bem melhor na época de Covid, todo mundo, as fábricas fecharam, né? Então, assim, você conseguiu emitir menos poluentes para o ar, o pessoal ficou respirando direitinho, mas, compensação, o número Peraí. Tiago não está conseguindo acessar. Alguém consegue mandar para o grupo o link? A Isabelle conseguiu entrar. Mandar para ele, para o Antônio Tiago. Eu lá no grupo. Você postou lá? Posta de novo, Isabelle, vê se ele consegue entrar, porque ele falou que não está conseguindo. Deixa eu falar para ele reiniciar o Teams. Às vezes é isso que acontece. Em relação ao curso universitário, eu vou continuar aqui, tá? O reconhecimento do curso, a inserção dos profissionais, o que precisa, né? A inserção de profissionais no campo de atuação e a representatividade junto ao conselho de classe. Eu vou pular essa questão aqui que está falando sobre mim. O conselho que eu posso dar a vocês, né? Sejam vistos, sejam sempre atualizados. Vamos lá. Deixa eu ver se já. Isabelle, sim. Ele pode clicar no navegador mesmo e abrir e inserir o e-mail de aluno. Às vezes acontece isso também. Saiba de tudo muito. Mostre aquela empresa ou instituição por que ela precisa de você. Lance novas ideias e soluções. Dê sempre o seu melhor. Todas as disciplinas importam, né? Não tenham medo. Se não souber, pergunte e estude sobre. A união faz a força. Busque em parcerias, que dificilmente você vai ser o suficiente para responder todas aquelas perguntas. Por isso que o gestor ambiental ele precisa delegar situações, experiências e compartilhar. Geralmente o trabalho de um gestor ambiental ele é feito liderando uma equipe multidisciplinar, né? Um advogado, um químico, um geólogo, ou um biólogo, dependendo, ou um engenheiro sanitarista. Mas por quê? Ele vai enquadrar cada um no seu quadrado, né? Vamos falar uma linguagem mais assim, mas ele que tem que saber. Agora o Thiago entrou. Do adversário. Bem-vindo, Antônio Thiago. Guarda o vencedor de Japão e Polônia, que jogam amanhã. A semifinal vai ser no sábado. Então ele precisa saber o que ele vai pedir, né? O que ele vai pedir para a equipe que ele está participando, e precisa saber a adequação em relação à legislação,
ao problema em si, tudo direitinho, né? Então, assim, os aspectos sociais e culturais são importantes, sim, eles não devem ser negligenciados. Ações de respeito, né? Respeito a você, respeito a outras pessoas, respeito à cultura daquele local, respeito à legislação, né? Respeito ao meio ambiente, respeito ao lado social também das pessoas. Então, assim, ações de respeito, mesmo que ninguém esteja fazendo, né? Deixe o ego para outros locais, não o seu trabalho. Por que eu estou falando isso? Desculpa. Porque às vezes você pode ter a melhor ideia, você pode ter tirado o primeiro lugar, você pode ter sido um aluno nota 10 em tudo, mas para aquela situação, para aquele projeto, a sua inteligência não vai contar nada, né? Ou então, vou propor uma, uma situação que vai custar, vamos dizer, R$ 500.000 para a recuperação daquela fábrica, recuperação daquele local, daquela área degradada. Só que a pessoa não tem R$ 500.000, então, né? Então, assim, você tem que deixar isso em outro lugar e falar assim, querido, quanto você tem, qual o prazo que você tem, qual é o uso dessa área, o que era aqui, o que você pretende fazer com isso, qual o dinheiro que você tem, quais são os custos, né? Então, assim, às vezes você quer mostrar o que você sabe, né, o seu ego, e propor uma ação, né, já dizia Milton Cunha, nababesca. Na verdade, você está num lugar que não exige tudo aquilo, né? Então, assim, vamos aprender a deixar nosso ego em algum lugar que não seja no local de trabalho, né? Noções de certo, ter noções do que é certo e o que é errado, o que está na legislação e o que não está, mesmo que ninguém esteja fazendo. Certo é certo e o errado é errado, né? Sejam simples em ações, mas robustos no conhecimento, tá? Um bom gestor ambiental não é aquele que propõe só o que é moderno, o que é tecnológico, o que é caro, tá? Um bom gestor ambiental é aquele que consegue trabalhar com todo e ele consegue resolver aquele conflito de maneira rápida, robusta, dentro do prazo com o que a pessoa tem, tá? E isso é mais difícil do que fazer o contrário. Vamos lá. O Thiago falando que conseguiu. Tem uma questão aqui de múltipla escolha. Eu não vou conseguir abrir, deixa eu ver aqui. Não vou conseguir abrir. E tem uma questão discursiva que eu gostaria de conversar com vocês, que vocês respondessem, abrir seu microfone e respondessem para mim, né? Sobre o sistema de gestão ambiental. Vocês já ouviram muito falar sobre isso, né? O que é um CGA, SGA, praticamente exigidos em muitas empresas, né? E geralmente quem faz, que propõe um SGA, somos nós, gestores, né? E geralmente nós somos contratados para elaborar um SGA em uma empresa. Então, assim, o que eu gostaria que vocês participassem é discorrer sobre a importância do sistema de gestão ambiental, aí já se atuando como gestão ambiental para organizações no contexto atual e da crescente preocupação com a sustentabilidade, vamos voltar àquela retórica da sustentabilidade, abordando como a implementação de um SGA pode beneficiar uma empresa, tanto em termos de conformidade legal, né, e quanto em vantagens competitivas. Quem começa? Senão eu vou escolher, eu acho melhor abrir o microfone e falar. Vamos lá, Isabela. Gosta assim? Vamos lá.
Eu vi acho que foi não foi nessa disciplina ainda, foi na outra disciplina. Os instrumentos. Era sobre o sistema que foi implementado na Ambev, que eu achei muito bom, porque o próprio sistema, ele faz um estudo primeiro. Antes de implementar qualquer coisa, ele fez todo um estudo de como funcionava, era para economizar água, basicamente. Mas não só, tanto na produção como gerir o descarte, né? Para que ele fosse, para que ela fosse tratada e utilizada como reciclar a água, né? No fim. E eu achei interessante porque o sistema que foi implementado lá primeiro, ele fez todo traçou quanto de água que gasta, e o projeto foi um projeto que foi feito de 20 anos. Aí era assim, como nós fazemos, como nós queremos fazer, e tinham vários passos, assim, daqui a 3 anos a gente vai ter implementado essa etapa, e aí eles fizeram um negócio muito legal com a comunidade local, para que o projeto surgiu de queixas do descarte da água. E aí eu achei que foi muito interessante, porque, como gestora ambiental, uma coisa que eu estava estudando não tinha observado, que era o gestor ambiental, ele é muito importante não só olhar, mas incluir a comunidade local, né? Então, eu achei isso muito interessante. Só isso. Vamos lá. Você percebeu que ele só tratou de um compartimento no meio ambiente, que foi a questão da água? Não, não. E aí eles trouxeram a comunidade, e como a comunidade, as queixas são... Né? Foi o quê? Tratamento da água para reciclagem de água, vamos dizer assim, melhor aproveitamento da água, né? Uhum. Ele não avaliou a questão de barulho, questão de resíduo, não avaliou nada, só Não, eles avaliaram, aí eles trouxeram, escutaram a comunidade e as queixas da comunidade, e tinham, foi uma coisa que depois eu aproveitei no projeto de extensão, que eram rodas de diálogos com a comunidade para incluir a comunidade na etapa que pudesse. Aí no fim foi a etapa final, mas eles estavam ouvindo que era ajudando na irrigação da agricultura familiar com a água que tinha sido reciclada. Eu não sei direito, quando eu peguei, eu não sei se foi em Minas, eu não sei direito qual unidade da Ambev, porque eu peguei uma especificamente, apesar de ter sido utilizado nacionalmente, né? Mas eles tentaram ouvir, porque a Ambev está no Brasil todo, né? Inclusive tem fábricas aqui no Ceará. Então, assim, cada região tinha uma necessidade diferente. Então, é um projeto que é muito grande, não é uma... E por isso precisou de várias etapas, porque ele foi implementado de formas diferentes em cada região, porque cada não comunidade... padronização, né? Isso. Não existe uma padronização. Ah, para tal lugar eu vou fazer isso. Por quê? Né? Aí vamos. Também respeitando as características tanto da comunidade como da região, e justamente fazendo a análise do ambiente que o gestor estava se propondo a gerir. Então, não dá para ser um negócio nacional e implementa, porque tem coisas que vão ser fora da realidade. Tipo, se você está numa área pantanosa, como, né, tipo o Pantanal, não dá para chegar e jogar mais água lá. Assim, não sei se daria, mas seria benéfico ou não? Né, para ver o que eu posso fazer para aqueles locais, se existe população ao redor,
né? Além dos estudos, né, não que a população vá saber, escuta a população diz, você vai lá e faz, mas unir a queixa, não só a queixa, como as ideias da população. Tem muitas... tem muita gente algumas empresas que estão tentando, como é que se diz? Reciclar, né, o lixo, aí já incorpora como se fosse uma outra empresa de reciclagem, já que aí já traz os Vantagem competitiva, serviços de reciclagem locais. Isso vai gerar vantagem competitiva e economia, né? Sim. E economia, Então, né? e você percebeu também que o gestor ambiental, que a pessoa que implementou esse sistema de gestão ambiental, ele teve que se integrar com várias outras. Sim, tinha questões legais, tinham questões, como é que se diz? De recursos humanos, de gerir pessoas mesmo, né? Porque era uma equipe muito grande, multidisciplinar, como você listou no início. Então, é um trabalho que não exige que o gestor ele saiba, mas ele é um líder de uma equipe grande, então tem que saber exatamente isso, delegar, né? O gestor ele depende muito da equipe que ele forma, né? E eu achei muito engraçado que tu falou do ego e tal, não sei, e eu tô vendo isso, que às vezes quando eu penso que eu tô entendendo, eu estava até animada aqui, estava pesquisando as coisas de nióbio, eu pensando assim, quando eu terminar vou para Minas Gerais, vou trabalhar lá. Mas como é que se diz? Tem que dar uma baixada na bola para o gestor ambiental, ele não consegue, ele não trabalha sozinho, né? Ele é um grande gerenciador de conflitos. Na verdade, ele é um juiz dentro de uma luta de boxe, né? Com vários lutadores, não só dois, né? Então é aquela pessoa que traz o equilíbrio, mas de forma sistemática. Olha, pode Você ir. também trabalha para uma empresa, ainda tem isso, que visa o lucro. Então, às vezes, um projeto, o projeto que você quer, assim, idealmente, pode não ser atendido, pode demorar, como o que eu tinha visto da Ambev, que era um projeto de 20 anos. E é isso, eu achei muito desafiador, né? E assim também, é interessante você trazer esse da Ambev, um projeto de 20 anos, porque em 20 anos, vamos escalonar de 4 em 4 anos, tá? Ou então de 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos, 4 em 4 anos, é o quê? Legislação diferente, É verdade. diferente. Não tinha atentado para isso, porque eu li como se fosse um resumo, né, do que foi o projeto todo. Mas é isso, muda a legislação. A situação econômica da empresa pode não ser a mesma, pode passar por um momento assim, então para certas coisas ela pode reduzir o custo. Se for uma empresa pública, né, vai mudar mandato, vai mudar diretoria, vai mudar presidência, vai mudar tudo. Então, assim, são essas questões que também temos que ficar atrelados, né? Por isso que a gente faz um certo período de tempo, além de avaliar o que a gente fez, né, avaliar o que foi modificado, Sim, né? O é que precisa verdade. ser alterado, o que não está em conformidade, justamente por isso, por essa questão de tempo, por essa questão da legislação ser mudada, ser diferenciada, né? Então, assim, a gente precisa também, como gestor ambiental, estar atento a essa questão do tempo, tá? Porque, na maioria das vezes, né, o ontem não é igual ao hoje, né? Então, a gente precisa também quando eu falo para se atualizar em relação a isso também, né? Porque a gente tem um prazo de tempo e muita coisa muda, né? Então, assim, se em janeiro alguém falasse que o caos geopolítico estava instaurado, eu não iria acreditar, mas agora nós estamos, né? Então é É isso. verdade. Se alguém falasse Até assim, fornecedores, por exemplo, se olha, alguém mudou as falasse, parcerias comerciais, né? E aí muda a realidade de uma empresa completamente. De repente, o dinheiro que ia ter para um projeto se aí encareceu o fornecedor, né? Por exemplo, com essa loucura aí do Trump.
Aí eu acho que a área que sofre diretamente já é a da gestão ambiental, já tiram dinheiro de lá. Né? Pois é, as questões políticas, né? Agora com a nova PL chamada PL de devastação, vai mudar isso aí. Você estava fazendo um projeto X, aí agora pode ser 2x, mas pode aumentar a lucratividade, mas pode reduzir a questão do meio ambiente. Como é que você vai equilibrar isso? Então, assim, se a gente parar para pensar, é uma profissão que vai exigir muito, mas também vai exigir muito que você tenha a cabeça, né, atualizada, conectada. Essa questão, passando um mosquito aqui, eu fiquei a sensação de que você tenha essa multidisciplinaridade, sempre atualizada, sempre focada, né? E a questão do ego, para mim, é fundamental, né? Saber qual é o momento, entender qual é o momento, entender qual é o profissional que você precisa estar do seu lado, né, para te ajudar naquelas questões, que não é só você, né? Você vai falar assim, eu preciso, no caso da Ambev, preciso coletar aquela água ali. Muitas vezes o gestor ambiental não vai saber como coletar aquela água, então o que ele vai pedir de análise química daquela água, né? Então você tem que saber o que você vai pedir, vai ter que ter um profissional de direito, né? Olha, tá abrangendo aquela determinada população ali. O que eu tenho? O que a legislação fala? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? A questão do sociólogo, né? Se for, dependendo da aula, se for uma cultura quilombola, se for uma terra indígena. Um intermediário indígena, se for para uma terra indígena que eu não falo aquela língua, né? Um tradutor, né? Então, tudo isso deve ser considerado. Parabéns, viu? Gostei muito da sua colocação. Tem mais alguém que gostaria de falar? Todo mundo calado, estou falando sozinha. Antônio Thiago, quer falar alguma coisa? Estou vendo só sua cabecinha aqui. Não, possibilitado, sem voz, quase. Eu não estou te ouvindo direito. Não, tá, estou resfriado, nem não consigo falar direito. Ah, meu querido, melhoras, viu? Melhoras. Eu peguei esse resfriado no início do mês. Então, eu sei muito bem o que você está passando. Vamos lá. Eu só preciso aumentar isso aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar direito. Ampliar o slide para todos. Deixa eu ver se foi. Ah, tá. Assim eu vou conseguir ver. Vamos lá, mas de maneira geral, né? Um SGA é uma estrutura formal que permite uma organização identificar, gerenciar, monitorar e controlar seus impactos ambientais no contexto atual, marcado pela crescente preocupação com as mudanças climáticas, a escassez de recursos naturais e a pressão de consumidores e reguladores, né? Então, assim, eu preciso ter mais cerveja, né? Lógico, o dono da empresa vai querer lucrar, né? Ele não vai querer ser bonzinho, né? Ele surge para lucrar. Então, tem essa pressão também do próprio pessoa que quer lucrar, né? Do próprio dono da empresa, do próprio comerciante que quer lucrar. Então, isso também tem que ser atendido, né? Tem uma palestra no site da Acontece na Leia que fala sobre moralidade, né, dos empreendedores, né? Que eles são morais, eles não precisam ser morais. O papel dele não é ser moral. O papel dele é vender aquele produto, né? É ganhar dinheiro, né? Isso não é imoral para ninguém, né? Então, assim, é a questão do ego e fazer o certo para aquela certeza que você tem, dentro da legalidade que você tem, tá? Então, assim, não vamos nos enganar com isso, tá? Dessa questão da moralidade, de imoralidade. Por práticas mais sustentáveis,
a implementação de SGA se torna crucial, né? Então, a importância reside em sua capacidade de promover uma abordagem sistemática. Gente, guardem essa palavra, tá? Ser sistemático, pensar em tudo, tá? E contínua para melhoria, porque esse serviço, se você for prestar atenção, um SGA, um sistema, ele é um sistema. Ele é um ciclo que não tem fim, um ciclo infinito, que vai por loop. Porque sempre há uma coisa para melhorar, né? E sempre há um compartimento que você pode melhorar, né? Por exemplo, eu vi a questão da água, consegui ver isso aqui, vi a população ao redor, consegui melhorar isso aqui. Tá legal, estou reciclando, estou ganhando dinheiro, aquele negócio todo. E o solo? E o barulho? E a produção? E o ar? Será que se eu mudar um filtro de sair eu consigo mudar para alguma coisa? E se eu reduzir a capacidade dos trabalhadores ficarem trabalhando, número de horas, se eu botar em vez de 12, eu vou botar para 6 e empregar mais gente e ficar menos tempo trabalhando, será que vai ser mais lucrativo? Então, assim, são várias coisas que podem ser implementadas, né, nesse sistema, no SGA, e vai virando looping, tá? Então, assim, além de não serem morais, né, há muito trabalho para a gente fazer. Os benefícios de um SGA, né, multifacetados. A conformidade legal, né, porque quanto mais você melhora, mais você melhora dentro da legalidade, você tende a manter a conformidade na legislação ambiental, você vai evitar multas, sanções e litígios, além de identificar e realizar a avaliação contínua dos requisitos legais, quer dizer, que a tendência é só, estou dentro da legislação, estou economizando, estou gastando pouco, a população ao redor está sendo atendida. Então, a empresa, né, vai querer sempre que você fique lá trabalhando, né? Você está sempre ajudando vamos dizer assim, a valorar, né, o produto. E as vantagens competitivas, né? O que uma empresa fica melhor quando eu faço SGA em relação às outras, né? Melhoria de imagem e reputação, né? Por que a gente eu tenho um apego à natura muito grande, né? Porque eu sei que elas fazem a reciclagem, eu compro o refil em vez de comprar a embalagem inteira, né? Então, em empresas como certificado, como a ISO 14001, ela demonstra o compromisso com sustentabilidade e melhoria de imagem. Então, eu quando vejo uma embalagem de papel reciclado, eu fico doida. Eu quero ela para mim. Nem me importa tanto com o produto, às vezes me importa mais com a embalagem que é feita de papel reciclado, né? Um canudo que é feito de papel reciclado. Isso me chama mais atenção do que qualquer outra coisa, né? E com isso, clientes, investidores e parceiros e comunidade geral vai ficar mais satisfeita. Fora os descontos, né, que você consegue quando você pratica ações sustentáveis, né? Redução de custo, né, porque você reciclar em alguns casos, né, reutilização e a otimização de recursos, como água, energia e matéria-prima, você reduz custo, ou então você reduz custo e vende mais, aí fica melhor ainda, né? Então a empresa vai ser sempre motivada a fazer isso. A inovação, então a busca por soluções sustentáveis, ele pode impulsionar a inovação de produtos, processos e serviços, que vai favorecer uma competitividade melhor daquela empresa em relação a outra que está lá poluindo, fazendo as coisas, gastando mais energia, forçando mais funcionário a trabalhar mais horas, né? Então você vai ter uma vantagem em relação a isso. Acesso a novos mercados, né? Vamos ver agora com o tal do morango do amor, né? Produtor de morango está rindo de orelha a orelha, né? Padaria, gente que estava fechando, o comércio local, né? As confeiteiras, né? Então, assim,
foi acessado um novo comércio, que dali que ninguém nunca pensou que fosse ter aquele tipo de saída, aquele tipo de saída para uma fazenda fazendeira de morango. Uma caixinha de morango que estava R$ 15, eu estava achando cara, eu encontrei hoje por 30. Né? Então, assim, produtor de morango tá rindo de orelha a orelha. Melhoria no relacionamento com os stakeholders, né? Então, ela vai ter uma empresa vai ser bem vista, né? Então, quem detém o dinheiro vai ser melhor visto para a comunidade local e para os funcionários, para os próprios funcionários, né? Quantos funcionários têm orgulho de trabalhar numa certa empresa porque fazem questões ambientais, se preocupam com questões ambientais, né? Então, isso também é importante. E a gestão de riscos, porque um sistema de gestão ambiental muito bem feito, ele, por contratar um gestor ambiental, ele vai permitir também antecipar e mitigar, pelo fato de ter conhecimento de todo o processo, né, e as implicações financeiras, legais, se aquele processo acontecer pode ocasionar, eu posso me antecipar e falar assim, olha só, essa água não tratada já está começando a prejudicar a população local, e já estão começando a reclamar. Então, vamos implementar isso aí, porque se ficar pior, então se continuar assim, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, vai estar muito poluído aquele rio que o pessoal toma banho e bebe água. Então, assim, vamos implementar agora, que dá tempo de recuperar aquilo dali. Então, isso para a empresa vai ser muito bom, porque ela vai economizar, vai evitar algum desastre ambiental, alguma coisa ambiental não referida, inclusive com multas, né? Então, se tivesse alguma coisa naquela localidade, vamos dizer assim, que em 10 anos podia ter um previsto de algum desastre ambiental e eu me antecipo a isso, eu posso economizar com multas. Às vezes, em off, tá, gente? Às vezes é até mais vantajoso você deixar acontecer e ter multa. Tá? Então, por isso que eu estou falando, deixar a questão do ego, certo, certo, errado, errado. Né? As empresas não têm obrigações de serem morais. Né? Porque às vezes isso acontece. Tá? Então, às vezes é melhor você recair a multa do que você lutar. Até porque nossa, voou tudo aqui. As multas... A gente viu isso na Vale do Rio Doce, né? Ela, olha, matou um monte de gente, maior desastre, mas assim, ela ainda não reformou, ainda existem vários, eu esqueci como é o nome daquele negócio, que é despejo, sei lá, alguma coisa assim que acumula, ainda tem várias barragens que estão com problemas e que vai sair bem mais caro para eles reformar, é mais barato deixar. Tá. Então, deixa como tá. Né? Então, assim, e os impactos ambientais, né? Agora, nos últimos anos, a gente tem visto que está sofrendo né? Vai acontecendo vários e vários desastres ambientais, alguns são até com a hora e data marcada, né? Porque a gente sabe que pode acontecer, está na iminência de acontecer, quando eu não sei, né? Mas pode acontecer. E as pessoas não fazem nada porque espera a multa acontecer. Né? Então, assim, o gestor ambiental também serve para isso, tá? Então, assim, a gente precisa ser sistemático e assertivo até em relação a isso aí, né? Saber que pode acontecer um desastre, pode acontecer algum impacto significativo. Aí mostrar, olha, a questão é essa, os poluidores são esses, essa exploração pode levar, está concentrada em tanto, pode levar a tal, essa barragem dura, vamos dizer assim, se tratando de uma barragem, essa barragem pode durar 20 anos, eu posso fazer manutenção de 4 em 4 anos, aí vai dar postergar a vida dela em tantos anos, ou não,
Ah, não tenho dinheiro, não tem negócio. Então, você vai deixar aí. Porque, às vezes, o orçamento é feito somente para o período de atividade daquela mineração. Não é feito para depois. Então, assim, você tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Então, o projeto para vocês de curto prazo é esse. O projeto a médio prazo é esse. O projeto a longo prazo é esse. O projeto a infinito prazo é esse. Né? Pensando depois de comissionamento e fechamento, né? Mas tem isso também, né? Você vai pensar em depois o que você vai fazer com aquela área, né? Você vai despoluir, tentar fazer com que ela seja limpa e volte não ao que era antes, né? Que dificilmente é. Ao que você quer que volte ao que era antes, então você precisa gastar tanto, né? Tudo isso deve ser pensado, né? E tudo isso é colocado no SGA dependendo do que o cliente quer. Ah, o cliente só quero durante o processo de utilização daquela mina, durante o processo de utilização daquela área ali. Depois a gente vai fazer um SGA para aquilo dali. Então, assim, eu quero fazer um projeto só para enquanto aquela fábrica estiver lá, naquele local. Depois eu vou fechar, não sei o que eu vou fazer. Até lá eu contrato alguém, penso em alguém. Então, vocês têm que ter também essa maleabilidade para saber em quanto vocês vão entrar, né? Dificilmente a gente entra para formular fogueira. A gente entra já que quando está incêndio, aquela coisa bem braba para tentar apaziguar a situação. Dificilmente fala assim, quero planejar uma fogueira aqui, porque eu não quero que ela queime, não quero que ela polua, não. Dificilmente a gente entra quando já o caos já está instalado, as não conformidades já estão existentes, já tem iminência de multa, é a população reclamando, a gente tem que atender a todo mundo, tá? A gente tem que ser bem realista também, que não dificilmente a gente. Professor Tatiana, Oi. nessa parte, a senhora entrou numa parte de multa. Com a nossa função, as empresas que tiverem irregular na parte ambiental ou em poluição, alguma coisa, nós podemos dar multa em Se vocês algumas empresas os fiscalizadores na parte de fiscalização, sim. passíveis de multa, a gente vai verificar as não conformidades das empresas, né? E se a gente trabalhar para as empresas, a gente tem que verificar em consultoria, auditoria, em algo parecido, a gente tem que verificar o que naquela empresa está em não conformidade com a legislação local. Aí o órgão fiscalizador geralmente tem um TAC, né, que é um adequamento de conduta, né, um processo de adequação de conduta, termos de adequação de conduta. Olha, por exemplo, eu estou emitindo um poluidor 6 vezes maior do que a legislação permite. Um gás poluidor 6 vezes maior do que a legislação permite. Ah, mas por quê? Minhas chaminés não têm filtro. Aí eu vou receber um termo de ajuste de conduta. Aqui que o gestor ambiental vai analisar e pode analisar assim, olha, você colocando o filtro nas suas 6 chaminés, você vai reduzir 10 vezes o agente poluidor lá nas suas chaminés. Aí você vai virar pro dono da empresa e vai falar assim, olha, 10 já é o suficiente. Você fica fora, você se adequa isso aqui e aquele negócio todo. Aí ele vai falar assim, não tenho dinheiro para 10, tenho para 5. Aí você vai fazer os cálculos, ver se enquadra tudo, para ver esse negócio todo. Então, assim, na verdade, são etapas e ele tem que saber para quem você trabalha, né? Se você trabalhar para o órgão fiscalizador, você tem como o órgão fiscalizador tem esse papel, né, de adequação de conduta, emitir multas para não adequação. A gente pode trabalhar também ajudar na formulação de alguns
de alguns termos, né? Porque às vezes não sei se você estava na palestra do Dia de Gestão Ambiental, que o pessoal do INEA daqui do Rio de Janeiro participou. Eles falam assim, a gente pede, às vezes a gente só pede uma declaração de alguma coisa e eles mandam um estudo para a gente. Aí volta de novo, falando, não é um estudo, não é um estudo, é só uma declaração. Aí não tem ninguém lá na empresa para falar o que é uma declaração, o jeito, o modelo, como é que é. Aí fica esse jogo de empurra, enquanto isso a empresa fica fechada, sem funcionar. Né? Então, são essas miúcias que eu quero trazer para vocês, né? Nas aventuras e desventuras de gestão ambiental. A gente precisa saber de tudo muito, principalmente adequar-se de tudo muito para as condições locais, né? Porque eu não posso padronizar o meu serviço, eu não posso padronizar o que aquela empresa, então que aquele órgão está fiscalizando, ou então o que aquele local quer, né? Então é preciso, além de tudo, ter muito tato, né, em relação a isso aí. Esclareci sua dúvida? Então vamos lá, vai acabar. Mas o investimento, né, enxergar o SGA como um investimento estratégico. Você não vai fazer isso sem dinheiro, né? Infelizmente, nós somos movidos por dinheiro. Você não vai fazer isso. Não é só dinheiro, não. Tempo, tá, gente? Porque às vezes são situações que requer um curto prazo e o planejamento estratégico ele requer um longo prazo para fazer aquilo dali, né? Eu costumo dizer que quem tem dinheiro, questão de tempo, é até mais do que de quem não tem, né? Mas não, nós não somos um país rico, né? Então, assim, essa questão também você tem que estar na cabeça de vocês, por exemplo, que quando tem um tsunami no Japão, eles recompõem aquilo dali rapidinho, em meses, questão de meses. E a gente, se tivesse um tsunami aqui no Brasil, não sei, né? As questões das chuvas, né? Rio Grande do Sul até agora não está totalmente recuperado, né? Aí acontece o quê? Mais chuva de novo, né? Então, assim, os problemas ficam sendo empilhados, né? Então, assim, é por isso que eu costumo ressaltar que quem tem dinheiro já tem, né, dinheiro e a vontade de fazer aquilo ali, já tem, vamos dizer assim, 50% dos problemas já, principalmente em relação ao SGA, já estabelecidos. Então, vamos lá. Então vamos lá, um investimento estratégico que posiciona a organização de forma mais robusta e responsável em um cenário global que exige cada vez mais sustentabilidade corporativa. O que ele está querendo dizer aqui? Que só aquela corporação, ela sozinha, ela não consegue fazer aquilo dali. A Ambev sozinha, ela não conseguiria fazer aquilo dali sozinho para aquele local. Ela precisou também de quê? Da população. Ela precisou também do conhecimento daquela população para o uso da área daquele local e daquelas condições do local. Porque se o local tivesse muito degradado, iria levar tempo. Ela não investir esse dinheiro todo que precisa para adequar. Então, se a população não reclamasse, dificilmente ela iria atender aquela sugestão. Então, a gente tem que botar na cabeça também que nada é sozinho. A gente precisa dessa integração, né, dessa multidisciplinaridade também com as questões que fogem da corporação, né, que fogem das questões corporativas, embora o SGA seja uma questão corporativa, seja uma implementação em uma fábrica ou uma empresa. No entanto, ela tem, eu falo que são bolhas, né? Ela se constitui de bolhas que vão além da fronteira do meio ambiente, né? Gente, é isso. Finalizo por aqui, deixa eu só encerrar a gravação. Foi um prazer, já são quase 9 horas, eu preciso jantar, creio que vocês também, tá? Tchau, tchau.